sob as cúpulas ornamentadas e o legado intelectual dos califados islâmicos, espreita uma verdade perturbadora raramente revelada. Nesses haréns ostensivamente luxuosos, as mulheres não encontravam liberdade, mas prisão. O casamento não era união, mas uma sentença. E os princípios religiosos eram perversamente utilizados como instrumentos de opressão sexual. Não se tratava de casos isolados de crueldade. Eram práticas, rituais e estruturas legais estabelecidas, concebidas para despojar as mulheres do poder e consolidar a brutalidade na governança cotidiana. As mulheres eram tratadas como mercadorias para manobras políticas, enquanto as jovens eram coagidas a se casar a serviço da construção de impérios. Os califados utilizavam o sexo como meio de controle, envolta em lei, santificada pela fé e sepultada sob séculos de silêncio. Essa verdade é tão arrepiante quanto oculta. O que você está prestes a descobrir não é apenas inquietante, foi cuidadosamente escondido. Durante séculos, os governantes dos califados exerceram não apenas poder político e militar, mas também domínio sexual, empregando-o como ferramenta de conquista, subjugação e manipulação. Os corpos das mulheres, despojados de autonomia, foram transformados em campos de batalha, submetidos a costumes bárbaros frequentemente justificados por pretextos religiosos ou culturais. A violência sexual não era uma aberração ou prática marginal, estava arraigada no sistema. A noção de que as mulheres eram meras posses, adquiridas por meio de captura, venda ou confinamento forçado em haréns, estava profundamente arraigada na estrutura da sociedade. Essas mulheres serviam como instrumentos para os governantes explorarem a seu critério, e sua dor era frequentemente endossada legalmente. O que é ainda mais assustador é a estreita ligação entre o poder político e essa exploração sexual. O uso da violência sexual foi instrumental na afirmação de poder durante as conquistas islâmicas, servindo tanto como meio de subjugar inimigos quanto súditos, transformando a conquista em uma demonstração macabra de dominação sexual. Religião e tradição foram distorcidas para legitimar atrocidades indizíveis contra as mulheres, ocultando sua agonia sob o disfarce de santidade religiosa e ordem legal. Essa revelação não é apenas um fato histórico inquietante, mas um testemunho arrepiante de quão facilmente as estruturas de poder podem distorcer a decência humana, transformando-a em um instrumento de opressão. A análise subsequente não apenas provocará desconforto, mas também confrontará a brutalidade há muito oculta que envolveu os califados por séculos, a verdade por trás das primeiras conquistas islâmicas e o papel da violência sexual como arma de guerra. Os corpos das mulheres eram sistematicamente alvos de violência durante a guerra, servindo como ferramentas estratégicas de escravização, estupro e humilhação, visando solidificar o domínio dos conquistadores sobre terras e povos. Isso não era um subproduto aleatório do conflito, era uma tática deliberada e calculada. A violência sexual era empregada deliberadamente para desmoralizar e degradar o inimigo, reforçando o controle do poder conquistador. Mulheres capturadas eram frequentemente vendidas como escravas ou forçadas à servidão sexual, com seus corpos reduzidos a meras mercadorias para a gratificação de seus captores. Tais atos não eram esporádicos, estavam profundamente arraigados na dinâmica de poder da época, reforçados por justificativas culturais e religiosas que facilitavam tais atrocidades. As forças conquistadoras não apenas impuseram seu poder militar, mas também buscaram humilhar a população derrotada, quebrando seus ânimos por meio de violações sexuais sistemáticas. A religião também foi distorcida para legitimar tal brutalidade. Figuras religiosas, às vezes participando, ofereciam justificativas religiosas para esses atos, alegando que eram permitidos no contexto de guerra e domínio. A subjugação das mulheres transformou-se em uma estratégia dupla, servindo tanto como tática de guerra, quanto como meio de reforçar o poder espiritual e territorial do governante. Nessa intersecção de conquista, religião e abuso sexual, a violência sexual tornou-se um aspecto intrínseco da expansão islâmica, servindo como um instrumento destrutivo usado para reprimir não apenas os corpos,
mas também os espíritos de comunidades inteiras. Nos califados islâmicos, a escravidão servia a múltiplos propósitos, um dos quais era a afirmação da autoridade e dominação sexual. Muitas mulheres, capturadas em regiões distantes durante campanhas militares, eram coagidas à servidão sexual, tornando-se concubinas ou escravas sexuais nas famílias de líderes ricos, soldados e homens poderosos. Nos califados, essas mulheres perderam suas identidades pessoais e autonomia, tornando-se meros instrumentos de gratificação e procriação. O costume de possuir concubinas estava profundamente enraizado na estrutura social. Não era um ato marginal, mas uma norma, amparada por sistemas legais, religiosos e políticos. A lei islâmica legitimava o concubinato em circunstâncias específicas, criando um sistema que desumanizava as mulheres e permitia sua exploração. As concubinas eram frequentemente vistas como inferiores às esposas, mas seus serviços sexuais eram utilizados para expandir a influência política, fortalecer alianças e gerar descendentes. A religião servia como ferramenta de controle, desempenhando um papel crucial na perpetuação dessa prática. Interpretações da religião eram utilizadas para justificar a posse de concubinas e escravas sexuais, retratando-a como um ato aceitável, até mesmo virtuoso. Nas cortes reais e nos califados islâmicos, a exploração das mulheres para fins políticos era justificada como uma extensão do poder masculino e do dever religioso, e não como uma violação da dignidade feminina. A presença de concubinas reforçava as dinâmicas de poder existentes, consolidando uma cultura em que as mulheres eram tratadas como mercadorias a serem usadas na consolidação da autoridade. À sombra de grandes palácios e terrenos sagrados, as mulheres sofriam exploração sexual brutal, sendo seu valor definido unicamente por sua capacidade de gratificar homens poderosos. Esse sistema funcionava para exercer controle sobre corpos e impérios. A lei dos sultões tornava o controle sexual um aspecto integral do poder político. Nos califados islâmicos, o controle sexual não era meramente uma indulgência pessoal, mas um instrumento crucial de manipulação política. Sultões e governantes utilizavam estrategicamente seus haréns como meios para consolidar a autoridade, tanto dentro de suas cortes quanto fora delas. Esses haréns, habitados por mulheres, serviam não apenas como mercadorias sexuais, mas também como ferramentas de dominação política. As mulheres nesses reinos serviam como ferramentas estratégicas para o governante, reforçando e consolidando seu poder político. Esses espaços eram arenas onde se desenrolavam disputas de poder e manipulações. Ter um harém expansivo não era apenas um símbolo de prestígio para muitos governantes, mas também uma ferramenta para fomentar lealdade e fortalecer alianças. Ao capturar mulheres de facções rivais, adversárias ou famílias influentes, o sultão podia obter vantagens estratégicas. Essas mulheres frequentemente desempenhavam papéis cruciais em manobras políticas, servindo como instrumentos para a construção de alianças, obtenção de favores e até mesmo influenciando resultados de guerras ou resoluções de disputas. Casar-se com líderes militares, diplomatas ou figuras políticas importantes vinculava o poder do governante à lealdade deles. Nesse contexto, a supremacia sexual equivalia à supremacia política. O controle do sultão sobre as mulheres em seu harém refletia seu domínio sobre o terreno político. A dinâmica das relações sexuais no harém estava entrelaçada com as táticas políticas do governante, onde os papéis reprodutivos das mulheres impactavam significativamente a sucessão e as estruturas de poder imperial. Para esses governantes, a sexualidade servia como uma extensão de seu domínio, uma ferramenta secreta para reforçar sua autoridade sobre súditos e rivais. Consequentemente, o poder político do sultão estava intimamente ligado ao controle que ele exercia sexualmente dentro de seu harém, simbolizando um uso brutal e manipulador do poder que se estendia além das mulheres envolvidas, afetando todo o sistema de governança. O sistema de harém, oculto por trás da extravagância,
disfarçava uma realidade de confinamento, dominação e exploração. E, apesar de serem percebidas como vivendo no luxo, essas mulheres se encontravam submetidas principalmente à servidão como mercadorias sexuais e recipientes para a procriação. O estilo de vida dentro do harém era regido por regras rígidas e hierarquias inflexíveis. As mulheres eram quase sempre confinadas dentro dos muros do palácio ou da mansão, raramente tinham permissão para isso e nunca tinham autonomia. Suas vidas eram controladas pelos caprichos de governantes ou captores, predominantemente homens. Essas mulheres no harém frequentemente sofriam abusos físicos e emocionais, sendo sua função principal satisfazer as necessidades sexuais e gerar descendentes. Elas residiam sob supervisão constante, com cada movimento e ação escrutinados por guardas, eunucos ou mulheres mais velhas. O luxo ostentoso do harém, caracterizado por sedas, grandes banquetes e arredores opulentos, era um verniz que escondia a dura verdade de seu cativeiro. As mulheres eram adornadas com trajes finos, culinária deliciosa e lazer, mas apenas como incentivos para a submissão à subjugação sexual. Mulheres aprisionadas em haréns eram constantemente lembradas de que seu valor dependia da satisfação dos desejos de seus captores. Rigorosamente controladas e com autonomia mínima sobre suas vidas, elas viviam sob uma estrutura de poder que exigia submissão absoluta. O ambiente do harém era definido pela subjugação. Independentemente da opulência e da riqueza que as cercavam, essas mulheres eram encarceradas, presas a uma falsa sensação de conforto, mas presas à sua função de objetos para os desejos caprichosos de seus governantes. A realidade mais dura do sistema de haréns revelava uma prática brutal de exploração sexual camuflada por luxos ostentosos. 6. Religiosamente justificado. Distorção da doutrina para legalizar a crueldade sexual. Nos califados islâmicos, os ensinamentos religiosos eram frequentemente distorcidos para legitimar atos de brutalidade sexual. Líderes, tanto políticos quanto militares, distorceram o significado dos textos sagrados para construir um sistema que validava os maus tratos sistemáticos às mulheres. Interpretações distorcidas permitiam que o abuso e a exploração sexual fossem percebidos como decretos divinos em vez de atos criminosos sancionados pela lei religiosa. Líderes e oficiais militares, munidos de sua compreensão das escrituras, argumentavam que capturar mulheres durante a conquista e obrigá-las à servidão sexual era permissível, às vezes até virtuoso. A noção de direito sexual, particularmente para aqueles no poder, estava intrinsecamente ligada a perspectivas religiosas que elevavam os homens acima das mulheres. Interpretações de certas passagens eram frequentemente invocadas para justificar a poligamia, o concubinato e a subjugação sexual de mulheres cativas. Essas práticas, fundamentadas em interpretações distorcidas das escrituras, eram validadas pela autoridade religiosa, promovendo assim sua sobrevivência sob o manto da piedade. As racionalizações religiosas para a crueldade sexual não eram apenas teóricas, mas também institucionalizadas. Dentro dos califados islâmicos, o apoio religioso conferia legitimidade a práticas abomináveis, aprofundando sua aceitação social. Textos sagrados eram utilizados para justificar esses atos hediondos, afastando, assim, questionamentos éticos ou legais. Esse uso indevido de princípios religiosos exacerbou a divisão de papéis de gênero, reforçando a percepção cultural de que as mulheres tinham status inferior ao dos homens e que seus corpos poderiam ser explorados para a manutenção do poder. Institucionalizada dentro dos califados, a violência sexual tornou-se uma ferramenta para os governantes exercerem poder sobre as mulheres sem consequências. Essa interpretação distorcida dos ensinamentos religiosos estabeleceu um precedente perigoso em que a religião foi manipulada para justificar o tratamento cruel das mulheres, tudo sob o pretexto da aprovação divina. Em essência, esse discurso gira em torno de a cultura da jihad sexual e o emprego do sexo como arma religiosa. Nesse sistema de crenças distorcido, o triunfo sexual
era retratado como uma tarefa divina, uma ação que se acreditava conceder benefícios espirituais no além. Mulheres, especialmente aquelas de territórios conquistados, eram vistas como espólios de conflito, seus corpos considerados prêmios na luta religiosa pela supremacia. Essa perspectiva não apenas despojava as mulheres de sua humanidade, mas também reforçava o uso do sexo como ferramenta de guerra, apresentado como um dever religioso. A noção da jihad sexual era que os guerreiros, ao capturar mulheres e explorá-las sexualmente, estavam cumprindo um mandato divino. Essas mulheres eram frequentemente retiradas de comunidades desconhecidas, roubadas de sua dignidade e submetidas a atos sexuais brutais. Elas eram compulsoriamente assimiladas ao sistema de harém ou mantidas como escravas sexuais, com seus corpos usados como instrumentos de conquista. O ato de subjugação sexual servia como um método para exibir triunfo e expandir a influência religiosa, frequentemente disfarçado com o manto da retidão e da piedade. Esse costume bárbaro, endossado por algumas autoridades religiosas, mesclava combate espiritual com agressão sexual. Era percebido como um meio de minar populações adversárias, erradicar a resistência e manter o domínio dos vitoriosos. Os corpos das mulheres eram objetificados como emblemas da vitória religiosa, submetidos à crueldade, sob o disfarce de uma compreensão pervertida da jihad. A magnitude dessa brutalidade era imensa, com inúmeras mulheres sendo vítimas, compelidas a um ciclo contínuo de exploração e tormento que transcendia gerações. A jihad sexual demonstra o grau em que o sexo era empregado como ferramenta em nome da religião. Expõe os abusos terríveis que ocorriam sob a crença de que a subjugação sexual constituía um ato de guerra sagrado, distorcendo os ensinamentos religiosos para legitimar os atos mais hediondos de violência sexual. 8. Esposas e posses femininas. Propriedade de mulheres na lei islâmica. Nos califados islâmicos, as mulheres eram frequentemente degradadas a meras posses, particularmente no contexto do casamento e da poligamia. Em algumas interpretações da lei islâmica, as mulheres eram consideradas mais como propriedade a ser utilizada do que como entidades independentes, existindo principalmente para servir seus maridos. A noção de dominância sexual masculina estava profundamente arraigada nas estruturas legais e sociais daquela época, levando a uma cultura em que os homens detinham poder absoluto sobre o ser físico das mulheres. Algumas interpretações da lei islâmica permitiam que os homens tivessem múltiplas esposas e concubinas com limitações mínimas em sua autoridade sexual. As mulheres, seja como esposas ou concubinas, eram consideradas posses pertencentes a seus maridos ou senhores. O contrato sagrado do casamento frequentemente continha disposições que reforçavam o controle masculino sobre os direitos sexuais da mulher, tratando seu corpo como um objeto de propriedade. Essa estrutura legal garantia aos maridos não apenas o direito às relações conjugais, mas também o poder de ditar as condições de intimidade e procriação. A poligamia, às vezes justificada por princípios religiosos, solidificou ainda mais a ideia de controle sexual masculino. Em sociedades que permitiam a poligamia para os homens, tais uniões frequentemente objetificavam as esposas como meras posses sexuais, com os maridos priorizando sua própria gratificação em detrimento do bem-estar e da liberdade pessoal de suas esposas. Essa construção levou a um modelo patriarcal em que se esperava que as mulheres cedessem às demandas sexuais de seus maridos sem questionar ou se preocupar com seu próprio consentimento ou desejos. A legitimação desse sistema na lei e na tradição reforçou uma mentalidade generalizada de dominação, tratando as mulheres como seres secundários, subservientes à autoridade de seus maridos, muitas vezes desconsiderando seus direitos sexuais. Essas estruturas legais não apenas toleravam, mas perpetuavam um ciclo vicioso de opressão sexual, consolidando a crença de que as mulheres foram criadas para atender às necessidades e desejos dos homens,
sendo sua autonomia e dignidade consideradas insignificantes aos olhos da lei. 9. Relações matrimoniais. Coagidas, explorando o papel do sexo em casamentos forçados e arranjados. Nos califados islâmicos, os casamentos arranjados constituíam uma parte significativa da estrutura social e política, com jovens frequentemente forçadas a se unirem com homens consideravelmente mais velhos, desconsiderando seu consentimento ou preparação emocional. Esses matrimônios eram orquestrados principalmente pelas famílias para ganhos políticos, econômicos ou sociais, raramente levando em consideração as preferências da noiva. Nessas alianças, a ideia de consentimento sexual tinha pouca importância. O foco principal era o cumprimento das obrigações familiares e sociais, em vez de garantir o bem-estar ou a autonomia da noiva. A pressão para concordar com esses casamentos era imensa. As famílias, influenciadas por normas culturais e religiosas, consideravam essas uniões um dever de defender a honra familiar, o status social e os laços políticos. Contestar esses casamentos frequentemente significava enfrentar ostracismo social ou rejeição familiar. As jovens eram percebidas como posses de suas famílias, e seu poder de decisão pessoal era marginalizado em favor da preservação de alianças estratégicas. Em numerosos casos, a adesão tornou-se necessária, apesar de implicar uma vida inteira de subjugação. As dimensões sexuais desses laços matrimoniais eram igualmente pressionadas, consideradas como obrigação conjugal, em vez de um ato recíproco ou voluntário. Esperava-se que a jovem esposa cumprisse seus deveres conjugais, independentemente de sua prontidão ou preferência emocional. Esses relacionamentos forçados transcendiam o mero vínculo legal do casamento, concentrando-se na manutenção do prestígio familiar, muitas vezes desconsiderando o bem-estar emocional e físico da noiva. Essa tradição ressaltava as estruturas patriarcais profundamente arraigadas que governavam os califados, onde os papéis das mulheres eram circunscritos por sua capacidade de se conformar às expectativas familiares. Nesse meio, os direitos das mulheres ficaram em segundo plano e sua autodeterminação foi abandonada em favor do equilíbrio político e familiar. A consequência persiste: manifestações modernas de opressão sexual. A sexualidade brutal arraigada nos califados islâmicos impactou indelevelmente as sociedades contemporâneas, particularmente no Oriente Médio. Embora muitas práticas violentas tenham sido abolidas, sua influência permanece sutil, porém poderosa, moldando a cultura, a lei e os papéis de gênero modernos. Traços desses costumes históricos são evidentes na contínua subjugação feminina e na persistência de limitações à sua liberdade dentro dos sistemas jurídicos e culturais. Um impacto duradouro é a normalização dos valores patriarcais, onde os direitos e a autonomia das mulheres são frequentemente ofuscados pela autoridade masculina. Em certas áreas, as regulamentações sobre casamento, herança e direito de família continuam a refletir princípios seculares, tratando as mulheres como posses ou sujeitas à influência masculina. Em vários enclaves sociais, práticas como casamentos forçados, poligamia e crimes de honra persistem, evidenciando uma cultura profundamente arraigada que vê as mulheres como posses a serem manipuladas. Essa perspectiva tem efeitos duradouros nas percepções sociais da autonomia sexual feminina. A questão da violência de gênero é disseminada em diversas nações do Oriente Médio, abrangendo agressão sexual e violência doméstica, com as vítimas frequentemente enfrentando apatia por parte das instituições ou sendo culpadas por sua própria vitimização. Embora tenham ocorrido avanços legais, o medo da desgraça familiar ou do ostracismo social continua a dificultar os esforços das mulheres para expressar suas preocupações e buscar justiça. A ligação entre práticas passadas e presentes ressalta o desafio de erradicar normas culturais e legais profundamente arraigadas que desumanizam as mulheres. Os costumes sexuais severos dos califados continuam a exercer uma profunda influência na dinâmica de gênero contemporânea, perpetuando um padrão de dominação e subjugação
que continua prevalecendo de diversas maneiras até agora.